Temos convidado conosco aqui o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, comigo os colunistas Ricardo Couto e Thales Faria. Boa tarde aos três, bem-vindos aqui ao UOL News. Vou começar fazendo a primeira pergunta para o senhor líder. Sobre isso, se haverá acordo ou se o senhor concorda que os deputados devem ser punidos, qual que é a avaliação que o senhor faz dessa cena que a gente, infelizmente, registrou ontem, né, na Câmara? Boa tarde, Diego. Boa tarde, Thales. E boa tarde, Ricardo. É um prazer falar contigo depois de tantos anos. Pois Que é. temos no passado convivências democráticas muito fortes Tudo pelo faz Brasil, muito tempo. muito tempo. Mas estamos vivos, com saúde e Sobrevivendo. sobrevivendo a tantas coisas, mas estamos vivos e cada um no seu estamento político cuidando do Brasil. Mas deixa eu te falar, ô Diego, para os nossos internautas que estão nos acompanhando. Esse episódio de ontem, ele deprime, ele agride democraticamente a convivência democrática no parlamento. E não é a primeira vez, não é a primeira vez que isso acontece. Após a eleição, isso já vinha lá de trás, mas após a eleição, que teve um vencedor, que é o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e teve um perdedor, conforme as regras eleitorais, se estabeleceu um conflituoso processo de baixarias aqui na Câmara dos Deputados, no plenário Ulisses Guimarães. Thales e Ricardo, eu não convivi com Ulisses Guimarães aqui, mas eu era jovem estudante no Ceará e vi muitas vezes a coisa mais sublime do parlamento é aquele plenário Ulisses Guimarães, que você ouviu um discurso de um Mário Covas, de um Ulisses Guimarães, de um Robertão do Centrão, de um José Genuíno, né? De um Aloysio Mercadante, de um Fernando Henrique Cardoso. Tantas figuras históricas da República Brasileira polemizavam o debate. Esse debate foi substituído pela agressão, pela baixaria, e isso só deprime e desqualifica o parlamento e a atividade parlamentar. Lamento, já vivi outros processos aqui, mas no momento ímpar da história recente do Brasil, a promulgação da reforma tributária, com o chefe dos três poderes, Congresso, Judiciário e Executivo, e aquela baixaria começou antes. Eu não sei se vocês lembram, viram as cenas, logo que o presidente Lula adentrou ao plenário Ulisses Guimarães, começaram a ser deputados uma gritaria, usando palavrões. É um desrespeito à própria casa, como disse o presidente Arthur Lira. Portanto, isso é inaceitável. Depois de a confusão, um agrediu com a pau, o cara devolve a agressão com um tapa na cara do cara, de um deputado. Portanto, eu considero que essas questões precisam ser apuradas e punições precisam, Diego, acontecer, porque senão se perde o controle. O Cassação, parlamento não deputado? é... Hein? Cassação? Não sei. Aí caberá ao Conselho de Ética avaliar a punição, o tamanho dela. A Câmara do Plenário Ulisses Guimarães, pessoal, não pode ser um terreiro de briga de galo, não. Vale tudo, tem que ser o lugar do debate de ideias, oposição e situação. Portanto, eu lamento, defendo que o Conselho de Ética avalie todos os procedimentos, pegue os vídeos e tome providência, porque não é a primeira vez. O Pois é, direito... é isso aí Líder, que eu queria te perguntar. Né? Não é a primeira vez. Será que isso não aconteceu ontem por causa da impunidade? Que a Comissão de Ética esse ano já teve vários casos de baixarias que você falou aí e ninguém foi punido. E se bobear, vão de novo fazer uma mutreta aí para não punir ninguém. Foi é o escolhido fazer coroamento, isso. é o coroamento, Ricardo, eu não tenho a menor dúvida de um processo de omissão nesses É. meses. E isso terminou tendo esse momento alto, no lugar onde estava sendo promulgada uma emenda constitucional vital para o país. Eu espero que a mesa diretora, o presidente Lira perceba que ele está com muita disposição de tratar do problema. Eu defendo chamar os líderes e estabelecer regras de convivência democrática aqui dentro, para além dos processos que serão abertos pelo Conselho de Ética. Mas a política tem que presidir as relações aqui dentro. Eu penso que o presidente deveria chamar os líderes partidários para uma conversa franca e direta. Quem daqui para frente avançar o sinal,
não terá a benevolência de nenhum dos líderes e muito menos de nós aqui na Câmara. Mas, Acho que... líder, sobre omissão, sobre a impunidade que o Couto falou aí, só para lembrar o senhor, houve um acordão entre o PT e o PL lá na Comissão de Ética que livrou pelo menos 18 parlamentares esse ano, e o acordo, curiosamente, foi proposto pelo deputado Quaquá, olha, metade desses quase eram do PT, metade do PL, com acusações diversas de ofensas de todos os tipos, e acabou que os processos Bem lembrado. foram sumidos. Thales, eu não acompanhei a natureza desses processos todos. Eu sei que tinha processo por pura perseguição política e outros não. Eu não sei fazer o filtro de se todos mereciam ou não punição. Acho que Claro. alguns nem mereciam. Cada processo tem o seu leito, tem a sua investigação, tem as provas, materiais, enfim. Mas acho que isso nós temos que zerar o jogo e início de 2024, com a nova legislatura. Porque foi isso que o presidente da Câmara falou, que ele disse que espero que o PL, ele citou até os dois partidos, espero que o PL e o PT não façam novamente um acordo para impunidade entre os partidos. O senhor acha que vai os dois partidos... Thales, mas também não é correto dizer que os problemas estão só os acontecimentos que envolvem só PT e PL. Tem tantos outros aqui dentro, então não é uma questão de um partido ou de outro. Está em jogo a Câmara como um todo, o parlamento. Quem cuida da imagem do parlamento é a Procuradoria da Casa, a mesa diretora e o presidente. Tem que zelar pela boa convivência democrática. Eu estou analisando a coisa para além do episódio em si. Eu quero discutir daqui para frente os processos corram, avancem, se punam e daqui para frente estabelecer regras para não se pactuar mais e tem que atuar ad hoc. Aconteceu o problema, tem que agir, porque senão o vale tudo vai presidir as nossas relações aqui dentro. Deputado, não seria o caso também dos partidos darem o exemplo? Por exemplo, o PT punir o seu deputado, independentemente da comissão de ética, porque esse Quaquá já trouxe muitos problemas do PT, né? Vocês não pretendem, não tem comissão de ética dentro do PT para analisar esse caso? Tem, evidentemente, caberá à luz dos acontecimentos, porque é importante ouvir as versões que existem sobre isso. Eu estava, Ricardo, porque quando acontece um episódio desse, tanto quanto ou igual ou pior, eu não sei medir a gradação, foram as palavras que foram sacadas contra o presidente da República e contra Simone Tebet e contra a mulher Simone Tebet. Como aconteceu o episódio da violência, aí o fato se expressou num tapa, mas na verdade houve um processo pretérito anterior de palavrões. Eu ouvi de todo tipo e não foram tomadas nenhuma providência, tanto com relação aos que falavam, o presidente Lula, como a própria Simone Tebet. Eu escutei palavrões contra a ministra Simone Tebet. Portanto, eu defendo que os processos ocorram, não se pactuar com nada, investigar à luz dos acontecimentos e daqui para frente estabelecer regras que só a mesa diretora pode estabelecer, isso que eu estou disposto a colaborar com. Ô, líder, sobre... O senhor estava lá na comissão de ética, na comissão de orçamento? Desculpe, Diego. Imagina, não, eu ia aproveitar só a deixa dele para falar sobre o Washington Quaquá ainda. Tá certo. Porque perfeito. Faz isso. Beleza, Thales, obrigado. Era só para perguntar pro líder sobre a figura, né? Eu sei que é uma figura histórica do PT, mas nos últimos anos tem se envolvido em algumas polêmicas e mais recentemente tirou fotos, por exemplo, com o Pazuello, não é? E isso gerou certa repercussão. Há outros relatos de falas misóginas. Ontem mesmo, ao tentar defender o presidente Lula, ele foi homofóbico, né? Chamou o Nicolas Ferreira de viadinho, como se isso fosse uma ofensa. Essa figura me parece um comportamento inadequado, não? Essa pessoa. Qual que é a sua avaliação sobre o Washington Quaquá, o líder? Eu não posso, Diego, analisar numa entrevista como essa, num órgão de comunicação oficial, analisar o comportamento individual de um militante do PT. O Quaquá é um dirigente nacional do PT, ele tem opiniões muito polêmicas sobre o PT, sobre o nosso governo, inclusive. Precisam essas opiniões serem respeitadas
E acho que caberá, isso não é motivo de expulsão de um partido a pessoa divergir, porque o PT é um partido, acima de tudo, democrático, preza pelo debate de ideias. Evidentemente, posições, como você está dizendo, homofóbicas, aí foge do terreno da política. Isso precisa ser polido, mas do ponto de vista do emblema que é o Oscar Quaquá, como dirigente nacional do PT, ele tem muitas opiniões divergentes e que precisam ser respeitadas internamente dentro do PT. Certo. Desculpa, Certo. Thales. E, bem, o senhor estava lá na comissão de orçamento. Como é que está a votação do orçamento? Porque parece que o relator já cortou 17 bilhões do PAC no projeto de orçamento para o ano que vem e botou um fundo eleitoral de 5 bilhões e também aumentou muito as emendas de comissão, que foi para 16 bilhões, eram 480 milhões no ano passado. Não é? Então, por que, como é que está lá a comissão? Como é que estão esses Não, números? Vai primeiro, cortar tanto do PAC? não, primeiro vamos aos fatos. Eu não estou na comissão, estou acompanhando como líder do governo, mas tenho companheiros da base do governo que estão lá discutindo com o relator o acordo possível para se votar a lei orçamentária anual de 2024. Esse esforço está sendo feito, porque o país precisa de orçamento em 2024. Até para o governo, o governo tem margem, ele pode governar com 12 avos, todo mundo sabe disso, a administração pública tem isso. Então, agora, é preciso que as coisas andem. Nós tivemos um ano tão promissor, os dados da economia brasileira são tão robustos nesse primeiro ano de governo do presidente Lula, que nós precisamos ter o orçamento na sua inteireza para garantir a implementação e as entregas das medidas que foram anunciadas esse ano. Segundo, o ano passado, não é verdade, Otávio, me desculpa, que vai cortar 17 bi do PAC. Não. O ano passado, o Congresso teve direito a 9,5 bi, que era o chamado orçamento secreto, que estava o chamado RP9. Uma parte dos 19 bilhões foram para os programas de governo e outra parte foram para as emendas indicadas pelas lideranças do 9 bi, 6 para a Câmara e 3,5 para o Senado. Esse recurso é o recurso que existe. E ele corrigido hoje daria em torno de 11,3. É o que tem. Isso não é recurso do PAC, tem previsão orçamentária para isso. O PAC tem outras rubricas. O que acontece? Acontece que a sistemática foi mudada, não tem mais os RP2, 4, 5, 6, 9, enfim, sobretudo 9, e esse recurso precisa ir. Eu defendi a tese de que eles fossem vinculados às ações dos ministérios, para vincular essas emendas, seja de comissão ou de bancada, aos programas, inclusive com chance, como eu defendi ontem, foi encaminhado, até para o parlamentar incluir aquele que ele tem direito nas emendas para o PAC, para o Programa de Aceleração do Crescimento. Portanto, a comissão, o relator está avaliando. Houve uma perspectiva de um aumento para 16, mas não era 12,5, 11,5, 11,3, passaria para 14. Então tem essa polêmica lá, mas não é. Se tiver que mexer em algum recurso do PAC, é no máximo 4 ou 5 bi, não é 17 bilhões do PAC. Portanto, a comissão está reunida, está avaliando, eu não sei avaliar, não sei dizer. O Congresso, a sessão do Congresso está convocada, Ricardo, para agora. E aí eu não sei avaliar se dá para votar hoje ainda ou só amanhã. Deixa eu te perguntar uma coisa, por favor, Guimarães. O orçamento está em votação hoje, né? A gente pode dizer que é a oficialização do semiparlamentarismo com Arthur Lira de primeiro-ministro. O orçamento foi praticamente dividido meio a meio entre governo e Congresso, né? O Jacques Wagner falou essa semana que isso pode causar uma crise entre o governo e o legislativo. O que pode ser feito para evitar essa crise? Porque realmente o presidente não está satisfeito com o que está acontecendo, a gente sabe disso, né? O que pode ser feito para evitar? Olha, veja bem, peguemos o exemplo desse ano. É bom a gente avaliar as coisas à luz dos acontecimentos desse ano. Nós demos ao governo, esse ano, ao nosso governo, ao governo que eu lidero, 145 bi
mais em torno de 20 para o governo anterior para zerar as contas do ano passado. O Congresso deu com a PEC da transição, porque quebrou o teto de gasto, tirou o teto de gasto e, portanto, deu esse colchão financeiro para o governo. E o governo gastou com o parlamento em torno de 9,5 bi, que foram as emendas que oriundas do RP9. Evidentemente que não pode o país funcionar com semipresidencialismo, o parlamento exercendo a sua função de governar. Não, tem que ser na base do acordo. Nós fizemos bons acordos esse ano que o país ganhou. Então, nós temos que pensar, nós temos que analisar, a partir do que a lei orçamentária anunciar, garantir pelo menos os 53 bi do PAC, né? Garantir o investimento, como está previsto, e tocar a vida na base da negociação política. Porque Mas nesse orçamento não está previsto 50 bilhões para emendas parlamentares para serem pagas no primeiro semestre? Não, Isso não. não amarra o governo? Esse ano nós tivemos 49, juntando tudo. Esse ano de 2023. Foi as emendas, porque tem as emendas chamadas individuais impositivas. Cada parlamentar tem direito mais ou menos a 37. Então, esse ano, a mesma rubrica desse ano vai para 2024, em torno de 51, 52 bilhões. Né? É claro que você não pode uniformizar e dizer que esse recurso é para algo distante daquilo que o governo está executando. Não, isso pode ser complementado. Portanto, eu acho que nós temos que considerar, Ricardo, inclusive a correlação de forças. Nós governamos esse ano com um Congresso que foi eleito majoritariamente na chapa do presidente que perdeu. Então, esses partidos mais ao centro, eles integravam a base do governo anterior. Portanto, você não vai comprar uma briga aqui do tamanho do oceano para depois ter consequências políticas. Eu prefiro o diálogo, sem ceder naquilo que para nós é fundamental. Aí eu vou analisar do ponto de vista da política real. O que nós fizemos esse ano, mesmo o Congresso tendo os 49 bi, atingiu, atentou contra o programa de reconstrução nacional que o presidente Lula está desenvolvendo? Não. Portanto, é caminhar a coisa no fio da navalha, com os cuidados devidos, porque eu já vi outras experiências que eu não quero mais conviver com elas e nem viver com elas. Portanto, o que nós temos que discutir na próxima eleição, porque aí tem um problema que é central. O Congresso tem que ser como o Congresso americano, os democratas e os republicanos, os dois grandes blocos. Aqui não. Como é que você governa com 30 e tantos, 31, 32 partidos? Os maiores partidos é o PT e o PL com 99 e o PT com a federação do PT com 81 parlamentares. Como é que você governa com 513? É muita capacidade de articulação que o governo teve para poder viabilizar os projetos e programas do governo. Eu prefiro, Ricardo, a mediação. Nessas horas, nós não temos força, e nem é o caso, porque nós estamos vendo. Eu prefiro seguir o caminho do presidencialismo de coalizão. O governo governa, estabelece a sua relação com o Congresso e faz as parcerias, como foram feitas esse ano. Nós não temos como mudar, na base da vontade individual de outro, essa realidade. Mas eu prefiro democratizar o presidencialismo de coalizão, vinculando cada vez mais as emendas ao que as diretrizes programáticas do governo. O senhor não acha 5 bilhões para fundo eleitoral muito? É mais do que vários ministérios vão receber. É mais do que 3 ministérios o que vai para o fundo eleitoral. É o mesmo valor, Thales, quase o mesmo valor da eleição presidencial. Como é que pode? É uma eleição municipal agora. Praticamente é o mesmo valor da eleição presidencial do ano passado. A comissão está discutindo isso, mas eu sou defensor, Ricardo Thales e Diego, e os nossos telespectadores, eu prefiro o financiamento público de campanha do que o Caixa 2 generalizado. Não pense que se faz campanha ao longo de... Aliás, os Caixa 2 foram responsáveis por várias tragédias no Brasil, recentemente. Eu sou a favor do financiamento público. A democracia tem custo.
Eu não quero a iniciativa privada mandando no meu mandato aqui dentro, porque quando o setor privado disputa uma eleição, apoia, ele vem cobrar depois, e eu não quero isso. A democracia, portanto, tem custo. Eu prefiro o financiamento público do que a contribuição privada nas campanhas. Claro que nós temos que discutir os valores. É 3, é 4, Exatamente. é 5, é 2, enfim. Então, eu acho que podemos discutir os valores, sim, mas a tese do financiamento público é uma bandeira histórica do PT e eu continuo defendendo ela. O presidente do Deputado, Senado, a- Rodrigo Pacheco, desculpa, ele já disse que no Senado não passa essa proposta aí de 5 bilhões. Mas É o me diz uma valor. O coisa. problema é o valor, não é a tese do Deixa financiamento. eu te dizer uma coisa. Vai para onde? Aí você pode ter que perguntar ao presidente do Senado para onde é que iria, sabe para onde é? Se tirar, eu nem sei se o relator está propondo 5,9 bi. E vocês estão dizendo, eu vou investigar se é isso mesmo. Mas veja bem, tem 5,9 bi para as campanhas, todo o país. Aí, querem tirar para ir para onde? É para devolver para o PAC? Não. Sabe para onde é que é para ir? Para as ideias de comissão ao livre-arbítrio dos presidentes do Senado e da Casa. Ah, mas isso é um absurdo. Sim, mas eu aviso. Então, é tanto quanto ou pior, porque dá um poder discricionário de quem não tem esse poder para manusear o orçamento. Vai Então, inverter os papéis, né? Vai obrigar ministros a ir na porta do gabinete de deputados e senadores para pedir verba. Vai exatamente. outra inverter. coisa, outra coisa, deputado, a Folha de São Paulo publica hoje que a cúpula da Câmara tá, deu um recado lá ao presidente Lula de insatisfação com Uhum. a articulação política do Planalto, que tem muito petista, não tem gente que não é petista. É, há possibilidade de mudar? Vai ter reforma ministerial? Vai mudar a articulação política? Primeiro, assim, como é que eu posso avaliar negativamente a culpa política do governo se nós conseguimos tudo esse ano? Nós aprovamos tudo. Ô, pessoal que está nos acompanhando, nós começamos com a PEC da transição no dia 21, 22 de dezembro e terminamos agora com a reforma tributária e ontem com a 1185. Nós votamos tudo. E isso não cai do céu. Não foi Deus que mandou, ainda que ele nos proteja muito, como dizem que o Lula tem muita sorte de Deus, é uma coisa divina. Ótimo que ele continue acertando com a proteção divina. Mas isso é ação política, da área política do governo, da gestão política do governo, que envolve sempre comigo nas articulações aqui na Câmara o ministro Padilha, o ministro Rui Costa, e esse ano, nas questões econômicas, o ministro Haddad. Esses operadores políticos contribuíram decisivamente para que nós tivéssemos um desempenho extraordinário aqui na Câmara, porque nós votamos tudo a despeito de que nós não temos base de governo aqui dentro. O Thales sempre me perguntava aqui pelos corredores da Câmara, né, Thales? E o tamanho da base, como é que é? Eu digo, eu prefiro o painel. Eu prefiro o painel. E aí, os painéis da PEC da transição, o último da 1185, o último da tributária no destaque que nós defendemos, que é manter o incentivo para o setor automotivo no Nordeste, 341 votos. Eu prefiro o painel do que ficar tergiversando se tem base ou se não tem base. O fato é que o painel foi suficiente para o governo aprovar todas as matérias de interesse do país, essas que eu mencionei. Novo regime fiscal, CARF, alteramos tudo, a legislação tributária. Eu posso dizer que eu estou muito contente com a área pública do governo. Se o governo vai ou não fazer reforma, é problema do governo. Meu papel aqui é cuidar do parlamento, é cuidar dos deputados e deputadas aqui na Câmara dos Deputados. É o que eu sei fazer bem. Pelo menos eu imagino. Deputado, mudando um pouco de assunto, indo para o campo assim mais pessoal, você que é amigo do presidente Lula há tanto tempo, né, e esteve com ele desde o primeiro governo, te pergunto, qual é a principal mudança que você notou hoje no presidente Lula? O que mudou do governo 1 para o governo 3? E o que mudou no Congresso? O que mudou na relação entre o Lula e o Congresso? Olha, primeiro, assim, Ricardo, você disse bem, esse processo que foi feito contra o Lula, prisão, todas as justiças que foram cometidas contra o Lula, eu percebo que ele amadureceu cada vez mais. Certa feita eu disse, o governo do Lula nem é o repeteco de 2003, que o país é outro,
e nem é o Congresso de 2013, que também o Congresso é outro. Nós tivemos nesse meio uma coisa que é o governo anterior que perdeu a eleição, desconstituiu tudo. Eu acho que hoje, em primeiro lugar, do ponto de vista do presidente, eu acho que o presidente está mais paciente, Ricardo. Ele tem uma paciência extraordinária, está ouvindo muito, né, para tomar decisões. Eu percebo, eu convivi com o Lula desde a campanha de 89, 88, você lembra bem, pessoalmente. Então, eu tenho uma relação de muita confiança, de muito diálogo com o presidente. Eu visitei o Lula 4 vezes em Curitiba, né? Portanto, na cela, não é só ir para o evento da vigília. Portanto, acho que ele está mais, por incrível que pareça, mais maduro, ouve mais e dialoga mais. O que precisa mudar na relação com o Congresso é afinar a relação política e estabelecer as regras cada vez mais transparente naquilo que eu considero que é o modelo atual, que é o presidencialismo de coalizão. O governo anterior, Ricardo, ele não governava, ele entregava tudo para o Congresso. E aconteceu o que aconteceu. Então, houve uma deformação entre o governo de Fernando Henrique Cardoso e o Lula agora. Teve momentos de que as relações foram deformadas. E aí, a usurpação de poderes, né? Todo mundo, o Congresso praticamente governava, o Palácio era governado, o governo Bolsonaro, pela Câmara dos Deputados, basicamente. Portanto, isso foi alterado bastante, e essa alteração que nós temos que fazer. Mas o senhor não acha que o Arthur Lira está com poder demais? O presidente da Câmara, Thales, eu sempre digo, o bom líder, para liderar um governo que tem minoria no parlamento, ele tem que ter algumas características. Primeiro, saber conversar, dialogar. Segundo, dialogar bem com o presidente da Câmara. E agregar o parlamento em torno de teses que sustentam a governabilidade do país. É isso que eu procuro fazer. E o presidente da Câmara sempre terá muitos poderes. Sempre terá. Eu convivi do Aldo Rebelo ao Arthur Lira, passando por Marco Maia, Arlindo, Temer, Luiz Henrique Alves, e tive uma dose de aprendizado muito grande na relação que eu tive quando o Eduardo Cunha foi presidente desta Câmara, no momento que eu liderava o governo da presidenta Dilma. Portanto, isso tudo foi um acúmulo de experiência, e uma coisa que eu procuro fazer sempre. Uma coisa eu não tenho direito de errar, é saber o que não deve ser feito. Posso até não saber tudo. Mas quem teve mais poder, o Arthur Lira ou o Eduardo Cunha? Última pergunta. Arthur Lira ou Eduardo Cunha? Quem teve mais poder? São figuras que presidiu, uma que presidiu a Câmara e outra que está presidindo, com perfis, com estaturas diferentes e com gestos e com posturas diferentes. Eu me relacionei muito bem, independente das questões políticas, inclusive na época do impeachment da presidenta Dilma, defini tese com os dois e me dou muito bem com o presidente Arthur Lira. Tá certo. O fato de dialogar e de conviver não significa aderir à tese A ou tese B. Isso precisa ser claro. O Brasil precisa do parlamento. E acho, Ricardo, que o Lula amadureceu outra coisa. Ele valoriza. Aliás, a vinda dele ontem aqui para a promulgação da reforma tributária foi um baita gesto de quem reconhece o papel do parlamento. Esse é o Lula, que sabe conviver com o contraditório, com as divergências, e sabe agregar as convergências em função do projeto de reconstrução do Brasil que ele está liderando. Zé Guimarães, líder do governo na Câmara, obrigado pela entrevista, deputado. Um abraço para o senhor, boas festas. Obrigado. Muito obrigado, Diego. Obrigado, Télio. Ricardo, foi uma grata surpresa te ver. Para mim também. Para mim também. Muito obrigado. Bom Natal para todos e todas. Um beijo no coração das meninas e um abraço cheio de esperança para os meninos. Valeu. Obrigado.